Califórnia, uma das economias mais poderosas dos Estados Unidos, conhecida por abrigar a meca do entretenimento, Hollywood, e ser o lar de várias empresas líderes em alta tecnologia. Situada na costa oeste do país, possui marcos icônicos, como a majestosa Ponte Golden Gate, a movimentada cidade de Los Angeles e a deslumbrante costa californiana. Entretanto, a Califórnia também enfrenta uma realidade tolerante. É o estado com a maior população de pessoas desabrigadas nos Estados Unidos e tem testemunhado a saída de 265 empresas desde 2018. Localizada ao longo da temida falha de San Andreas, a região enfrenta problemas sérios, que foram agravados pela chegada da pandemia. A verdade é que essa discrepância está se tornando cada vez mais evidente, e o glamour está sendo substituído pelos desafios. De acordo com o Los Angeles Times, o estado registrou uma diminuição populacional de mais de 170 mil pessoas entre julho de 2020 e julho de 2021. Essa redução pode ser atribuída à diminuição da canção, à escolha dos americanos de ter menos filhos e aos da pandemia. Para a geração dos millennials, nascida entre as décadas de 1980 e 1990, o sonho de comprar uma casa na Califórnia está se tornando cada vez mais inalcançável. De acordo com um artigo do The Guardian, os preços das casas na Califórnia são mais que o dobro dos valores encontrados em outras grandes cidades fora do estado. Essa situação criou uma crise sem precedentes. O aumento do número de mortes nas ruas é uma realidade alarmante, assim como o fato de estudantes universitários estarem sendo obrigados a viver em seus carros. Além disso, cada vez mais idosos estão se tornando pessoas desabrigadas, e comunidades de acampamentos estão se expandindo por praias, parques, passagens subterrâneas, lotes e calçadas. A Califórnia também enfrenta sérios desafios ambientais. Problemas persistentes continuam ameaçando o desenvolvimento e o futuro do estado mais populoso dos Estados Unidos, que abriga quase 40 milhões de habitantes. A seca severa, a escassez de água para abastecer as grandes cidades, o aumento do nível do mar e outros problemas relacionados à geografia do local, situados acima de uma das maiores falhas tectônicas do planeta, originaram para a complexidade da situação. Infelizmente, parece que a Califórnia está enfrentando uma série de desafios dos quais não consegue escapar. Os comportamentais da sociedade e a cultura do egocentrismo, tão presentes na era das redes sociais, contribuíram ainda mais para diminuir a preocupação com os problemas enfrentados pela Califórnia. Durante quase um século, a Califórnia foi um símbolo de diversidade econômica e cultural, atraindo investidores e pessoas de diferentes países. Cresceu em um ritmo frenético no pós-guerra, tornando-se o epicentro das indústrias de inovação tecnológica e do entretenimento, além de ostentar uma das economias mais prósperas do mundo. Esse rápido crescimento parecia extremamente positivo a curto e médio prazo, porém os desafios atuais funcionam em questão até quando a Califórnia conseguirá resistir. Para compreender as razões por trás desses problemas, é necessário entender como a Califórnia se tornou um dos estados mais prósperos dos Estados Unidos. Conhecida como The Golden State, ou o Estado Dourado, devido às descobertas de reservas de ouro no século XIX, a Califórnia viveu dias gloriosos de pleno desenvolvimento, superando os efeitos da Grande Depressão na década de 1930 e conseguiu os índices de qualidade de vida do estado. Esse progresso permitiu um crescimento rápido e proteção populacional. Durante a Segunda Guerra Mundial, foi o berço de grandes fábricas de aeronaves e navios, e nas décadas de 1950 e 1960, experimentou um período de grande avanço na pesquisa acadêmica, causado no desenvolvimento tecnológico e no crescimento de suas cidades. Foi nesse contexto que surgiu o Vale do Silício, o berço das gigantes tecnológicas. Estudantes da Universidade de Stanford, interessados em desenvolver tecnologia de radar e artilharia, estabeleceram-se na região. Os pioneiros desse projeto foram William Hewlett e David Packard, recém-formados em engenharia elétrica, que fundaram a HP. Durante os anos agitados da década de 1920, Los Angeles, uma das principais cidades da Califórnia, tornou-se o epicentro de uma nova indústria que cresceria rapidamente e se tornaria uma das mais lucrativas do mundo, Hollywood.
Foi nessa época que floresceu os estúdios cinematográficos que conhecemos hoje, como a Metro, Warner e Disney. A cidade logo ganhou o título de a capital do cinema e se tornou desejada pelos amantes da sétima arte em todo o mundo. Nas décadas de 1950 e seguintes, a indústria cinematográfica evoluiu graças aos avanços na tecnologia de efeitos especiais, permitindo a criação de filmes mais longos e narrativas mais complexas do que as comédias clássicas caricatas dos anos anteriores. Nos anos 1980, o crescimento populacional e demográfico gerou o empreendimento de novos centros urbanos e corporativos em cidades como San Diego e São Francisco, envolvendo o cenário financeiro do estado. Diferentemente do restante do país, a Califórnia seguiu um caminho oposto à estagnação econômica enfrentada pelos Estados Unidos na década de 1980. Devido à política monetária restritiva adotada como tentativa frustrada de controlar a sentida em meio aos altos preços do petróleo. No final do século, a região atraiu pessoas de todas as partes do mundo devido às suas terras férteis em recursos naturais e ao campo tecnológico em expansão. Não é por acaso que essa região, especialmente Los Angeles, se tornou a metrópole mais etnicamente diversa de todo o país, além de ter contribuído com 395 bilhões de dólares para o PIB dos Estados Unidos entre 2001 e 2018. Com uma alta concentração de pessoas altamente qualificadas que escolheram a Califórnia como seu lar, a impressão era de que nada poderia interromper o progresso de uma economia tão promissora. No entanto, nem tudo são flores, e o estado tem enfrentado altos e baixos recentemente. Atualmente, o governo enfrenta dificuldades para lidar com a realidade de que a Califórnia se tornou uma das regiões com o custo de vida mais elevado do país. O custo dos serviços e da moradia em níveis que não correspondem ao estilo de vida da maioria dos californianos. As despesas relacionadas às compras no supermercado podem ser bastante elevadas para os residentes. As compras do dia a dia são até 33% mais caras em comparação com o restante do país. E a pandemia certamente não ajudou nessa situação, pois causou um grande impacto na economia. De acordo com o Departamento de Desenvolvimento de Empregos da Califórnia, 3 milhões de empregos foram perdidos. Isso se deve, em parte, ao fato de uma parcela significativa da economia do estado estar conectada a pessoal ou viagens, que foram amplamente interrompidas a partir de março de 2020 e ainda estão se recuperando. Embora essa tenha provavelmente contribuído para o que é considerado um grave problema na Califórnia, ou seja, a população em situação de rua. Esse número chega a 161 mil pessoas, de acordo com o relatório anual de avaliação da população em situação de rua de 2020. O estado ocupa o primeiro lugar no ranking nacional, ficando atrás apenas de Nova York e Havaí em termos de número de pessoas em situação de rua a cada 10 mil habitantes. Isso certamente não é um problema novo, os dados de 2019 já demonstraram isso. No condado de Los Angeles, os principais fatores que iniciaram para esse aumento são o desemprego ou dificuldades financeiras, seguidos por conflitos familiares, uso de dependências, divórcio e problemas de saúde mental. Assim, a criação de programas de abrigo pode ajudar a curto prazo, mas não resolver o problema como um todo e pode até mesmo criar mais conflitos. Um dos fatores que piora ainda mais a situação é tratar essa questão como um número geral, esquecendo-se de que se trata de indivíduos com necessidades específicas. Portanto, algumas das políticas estatais para ajudar as pessoas nessa situação parecem não surtir muito efeito no curto prazo, e segundo Shamus Roller, diretor executivo do National Housing Law Project, algumas ações tomadas nos últimos anos podem levar mais de uma década para produzir resultados. Segundo a Coalizão Nacional de Habitação de Baixa Renda dos Estados Unidos, considerando que as famílias não devem gastar mais de 30% de sua renda com habitação, apenas 7,4 milhões de residências são acessíveis para os 11 milhões de locatários de renda extremamente baixa. Os estados com maiores desafios na busca por moradias a preços acessíveis são Nevada, com apenas 18 residências acessíveis para cada 100 locatários de renda extremamente baixa, e a Califórnia, com 23 para cada 100. Comprar ou alugar uma casa tornou-se mais caro em 2020 na Califórnia,
o que levou muitas pessoas a se mudarem para lugares onde é possível adquirir um imóvel mais barato. Além do aumento nos preços de venda, os californianos também lidam com um dos impostos sobre propriedade mais altos do país. Outro fator a ser considerado são as políticas de imigração, que demoraram a ser modificados e ainda enfrentaram atrasos na implementação dessas mudanças. Walter Schwartz, demógrafo-chefe do Departamento de Finanças do Estado, afirmou: até que a identidade seja novamente uma força consistente, a Califórnia pode oscilar entre pequenos ganhos e perdas na população, uma vez que a imigração tem sido responsável pela maior parte do crescimento nos últimos 10 a 15 anos. As mortes relacionadas à pandemia também afetaram os números de imigração, e além dessas tendências existentes, a Califórnia perdeu 53 mil estudantes internacionais devido às restrições, bem como experimentou uma queda na imigração doméstica. Assim como tentar resolver o problema dos sem-teto ignorando que são indivíduos com desafios específicos, para compreender melhor a saída de pessoas da Califórnia, é identificar quem são essas pessoas e por que estão deixando o estado.